answer now? Teve uma pergunta no intervalo, antes da gente começar, com respeito a... Os comentários que nós fizemos que durante a história mostraram que várias rejeições do Espírito de Profecia ocorreu, como ele falou do contínuo, trazendo doutrinas de fora, e ele comentou sobre o fato de 2001 que fizeram a formação espiritual. Então a pergunta que foi feita se existem documentos para isso, e se a nossa igreja rejeitou isso, por que eles ainda usam e publicam os materiais do Espírito de Profecia? Okay, does everyone know Brother Bruno? Todos vocês conhecem o irmão Bruno que está ali? Yes? Sim? Okay, when I was asked to come here, I was asked to do a specific presentation. Quando eu fui convidado para vir aqui, me pediram para apresentar uma apresentação, um tópico específico. But once I was here, I was asked to do Revelation 18 or 9/11. Quando eu estava aqui, me pediram para falar dia 11 de setembro. So I didn't bring materials. Então eu não trouxe os materiais. I usually bring the document. Eu geralmente trago esses documentos comigo, That was published by the General Conference que foram publicados pela Conferência Geral in September 2001. em setembro de 2001. But I didn't expect to address that, so I didn't. Mas eu não tava nos planos falar sobre isso. So when I get home, I'm going to email Brother Bruno. Quando eu chegar em casa, eu vou mandar um e-mail para o irmão Bruno, o link para ele, That allow him to download that document. que ele pode baixar esses documentos pela internet. There's no argument about it. Não tem nenhum tipo de argumento sobre isso. This isn't anything that is hidden. Isso não é nenhum tipo de coisa que está sendo escondida. People have been presenting this for several years now. As pessoas da igreja já estão predicando, já estão pregando isso por muitos anos já. And the discussion about it in the United States E o argumento que tem nos Estados Unidos is not whether they actually passed that ruling or not, não é se eles aprovaram ou não aquela lei. but whether they're going to change it or not. Agora o argumento é se eles vão mudá-la ou não. And it's unchanged. E até agora não mudaram. So although you won't get it right away, Eu sei que você não vai receber imediatamente. Brother Bruno's the one that's going to have that in the near O irmão Bruno que vai ter essas informações. And in regard to Com respeito a the church rejecting the spirit of prophecy in the Bible in 1888. que a igreja rejeitou o Espírito de Profecia e a Bíblia em 1888. Okay? Não, Gugu, pergunta é se foi rejeitado pela igreja, se foi. Okay, if the Bible and the Spirit of prophecy were rejected by the church, I think it's the same thing, but Yeah. Se Okay. continua. okay, if it were rejected, are they still rejecting it? Yeah, Essa okay. é a questão. Well, but anyway, I'm going to tell a little story. Eu vou okay? contar uma história para vocês entenderem. In the late 1870s, Nos finais dos anos 1870, Sister White rebuked Uriah Smith. a irmã White repreendeu o irmão Uriah Smith. So in 1881, Então, em 1881, Uriah Smith, who was teaching at the college, the Adventist college, o Uriah Smith, que estava ensinando no colégio, na Universidade Adventista, and began to teach ele começou a ensinar that Ellen White's writings are only inspired que os ensinamentos da Ellen White só são inspirados when she says, I was shown, quando ela diz, me mostraram, or I was taken off in vision. ou fui levada em visão. But when she was giving a personal rebuke to someone, Mas quando ela estava dando uma repreensão para uma pessoa, such as Uriah Smith, como Uriah Smith, that was not inspired. isso não era inspirado. He began teaching that at the Battle Creek College. Ele começou a estudar na Universidade de Battle Creek. So if you go into that time period, Se você vai naquele período, you'll find that Sister White was rebuking him for that idea. você vai ver que a irmã White estava repreendendo ele por causa dessa ideia que ele estava tentando colocar. Then in the same year, 1881, Então, naquele mesmo ano, 1881, the General Conference President, o presidente da Conferência Geral, who was sympathetic with Uriah Smith's idea, que era simpatético, não gostava da ideia de Uriah Smith, wrote a series of 10 articles escreveu uma série de 10 artigos in the Review and Herald, na Review and Herald, where he described
no qual ele descreveu a hierarchy of inspiration uma hierarquia da inspiração in the Bible. na Bíblia. The highest inspired statements in the Bible Os mais inspirados citações na Bíblia was what Jesus wrote. foi o que Jesus escreveu. And he went down. E aí ele desceu. This is the General Conference President. Esse é o presidente da Conferência Geral. When he got to the last article, Quando ele chegou no último artigo, he actually identified certain passages in the Bible that were definitely not inspired. e ele identificou algumas passagens, sem dúvida nenhuma, que não eram inspiradas, passagens na Bíblia. Sister White responded to these things A too. irmã White também respondeu essas afirmações que ele fez. Many Adventist historians, Muitos historiadores adventistas, even modern historians, até mesmo historiadores modernos, have taken that history já pegaram aquela história and identified E- that the leadership of the Adventist Church e identificaram que a liderança do Adventismo was rejecting the spiritual authority estavam rejeitando a autoridade espiritual of both the spirit of prophecy de ambos, o Espírito de Profecia and the Bible, e a Bíblia, right in front of the 1888 General Conference session. bem no momento da Conferência Geral de 1888. So if you have an Ellen White CD-ROM Se você tem um CD da Ellen White and you select the two books Se você- on the 1888 e material, você pega os dois livros que estão sobre os materiais de 1888, which are comments from Sister White about that very history, que são comentários dela sobre aquela história naquele momento, you'll find that she repeatedly says você vai encontrar que ela repetidamente diz that they rejected the Bible que eles rejeitaram a Bíblia and that they rejected her authority as well. e que eles rejeitaram a autoridade dela como profetisa. In fact, she tells the story No qual ela conta uma história that at the 1888 Minneapolis General Conference session, que na conferência de 1878 em Minneapolis, because they had rejected her, porque eles rejeitaram ela, she decided to leave. ela decidiu sair, embora. As she was packing her clothes to leave, No momento que ela estava fazendo as suas malas para sair, an angel stops her o anjo parou ela. and says, "You must stay here and record this." Você tem que ficar aqui para gravar isso. They are repeating the sins Eles estão repetindo os pecados of Korah, Dathan, and Abiram. de Corá, Natã e Coré, Natã e Abiru. So if you want to search the 1888 Se você material, tem vontade de procurar esse material de 1888, if you type in Korah, Se Dathan, você and tá- Abiram, Corã, Dathan, Coré, Natã, Abirã. you have to do it the way I say it, Você tem que falar do jeito que ele está falando, not recorded in Portuguese. não do jeito que está em português, tem que ser em inglês. Korah, Dathan, and Abiram, it'll take you to those very Eles passages vai te levar você nessas passagens aí. where she'll tell you Yeah. they were rejecting the spirit of prophecy in the Bible. E aí ela diretamente diz que eles estavam rejeitando o Espírito de Profecia e a Bíblia. By rejecting her, Ao rejeitá-la, they were paralleling the rejection of Moses. eles estavam paralelando a rejeição de Moisés. So the question A is, pergunta é, are we still today in rejection of the Bible? a pergunta, nós ainda estamos rejeitando a Bíblia e o Espírito de Profecia? And that is a long history Essa é uma história muito longa, that is, although I've never heard Marco do it, que eu ainda não vi o Marco apresentar sobre isso. Marco has done a O presentation Marco já fez uma apresentação called The Desolations of Jerusalem que é chamada Desolação de Jerusalém, that documents his que history. documenta toda essa história. Now there's a brother that lives by me that works with me. Tem um irmão que mora comigo, que vive perto de mim. That is his presentation. Essa é a apresentação que ele faz. Marco has turned it into Spanish Um- and perhaps Portuguese. O Marco já fez já em espanhol. Não, only in Spanish. Only in Spanish. But they can understand. Only in Spanish. Exatamente tem em espanhol. But I'm not familiar with Marco's presentation. Mas eu não estou muito familiarizado com a apresentação dele. But I know that he took them from Dwayne Dewey. Eu sei que ele pegou essa apresentação do outro irmão que morava lá, que chamava Dwayne Dewey. I'm very familiar with Dwayne Dewey's presentation. E eu sei muito bem a apresentação de Dwayne. But sometimes when you change a presentation from English to another language, Às vezes, quando você muda a apresentação de inglês para outra língua, some points get left by the wayside. alguns pontos às vezes acabam sendo esquecidos. But it's easy to see if you document the history Mas é fácil de você ver se você pega só os relatos históricos that Adventism has never repented que o Adventismo nunca se arrependeu for what went on in no que 1888. aconteceu em 1888. I'm sorry if you don't understand that history. Eu lamento que você não entende essa história, But you can look at
Marco's presentation on the desolations of Jerusalem. Mas você pode estudar esse assunto, que é chamado Desolação de Jerusalém, que está feita pelo Marco em espanhol. And I trust the evidence will be there. E eu prometo para você que todos os fatos estarão lá para você estudar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Sister White is clear a irmã White é clara that we were never to turn to Protestants for directions on evangelism. que nós nunca deveríamos voltar para os protestantes para perguntá-los como ser evangelismos. The evangelistic programs that have come into Adventism over the last 35 years Nos últimos 35 anos, os tipos de evangelismos que chegaram na igreja adventista are taken from the fallen churches of Protestantism. estão sendo obtidos das igrejas caídas. She's very clear Ela é muito clara that we're not to use hypnosis. que é para a gente não usar hipnoses. I have a tape from one of the most famous pastors in Eu the tenho, United States, eu tenho uma gravação de um dos pastores mais famosos dos Estados Unidos. a man named Bill Loveless. O nome é chamado Bill Loveless. This isn't a hidden tape, Isso não é uma fita escondida que ninguém tem acesso. and in that tape, Naquele vídeo, he brought every pastor from Southern California Conference ele trouxe todos os pastores da Conferência Sul da Califórnia Adventistas into a church in Loma Linda para uma igreja em Loma Linda, in the 1980s, nos 1980, and the title of the sermon was e o título do sermão era How to Hypnotize Your Congregation. Como hipnotizar a sua congregação. It was not a sermon. Não foi um sermão, It was a session where they were coming to learn the technique. foi uma sessão para eles aprenderem essa técnica de hipnose. These things are out in the open. Isso está aberto para você poder ver. I fully understand that you're not aware of them in countries outside of the Eu sei que United vocês States. não sabem disso em países fora dos Estados Unidos. I do not make these issues a big point in my presentation Esses assuntos para mim não são pontos de importância nas minhas apresentações. for the reason that there are some self-supporting ministries Pela razão que existem alguns ministérios independentes that they support themselves financially que da forma que eles ganham o dinheiro deles by feeding upon the sins of the Adventist church. pelo fato de mostrar os pecados da igreja adventista. There is always a group of people in Adventism Sempre tem um grupo de adventistas that like to hear about all the problems in the church. que quer só escutar os problemas da igreja. So there are ministries that will tell them all the E problems. tem ministérios independentes que a única coisa que eles fazem é mostrar os problemas da igreja. And those people will give them money. E as pessoas vão dar dinheiro para eles. I do not want to be perceived as that type of ministry. Esse não é o tipo de ministério que eu quero ser percebido. I know these things. Eu conheço essas coisas. I will reference them when they seem to be significant in the prophetic scenario. Eu só faço referência a eles quando eles têm uma importância no significado profético. But I believe what Sister White said. Mas eu acredito no que ela disse. By beholding, you become changed. Mas por observar isso, você se muda. If all you listen to Se tudo que você escuta, is presentations about how many mistakes the Adventist Church has made, se só o que você escuta são apresentações que diz todos os erros que a igreja adventista fez, it will change you into a critical, angry person. vai te transformar você numa pessoa crítica e com raiva e frustrado. But that being said, Mas comentando isso, Sister White says it is a backslidden church ela fala que a nossa igreja é uma igreja que se desviou, adormeceu, that lessens the distance between itself and the papacy. que diminui a diferença entre elas e a nossa igreja com o papado. Essa diferença começa a diminuir, All the way back in the 1960s, que vai desde trás de 1960, B.B. Beach, B.B. Beach, the head of the General Conference Religious Liberty Department, que era o chefe da liberdade religiosa da Conferência Geral, era o nome dessa pessoa, era o encarregado da liberdade religiosa da Conferência Geral. went to the Vatican Foi no Vaticano, and gave the Pope of Rome a medal, foi lá e deu um presente para o Papa com uma medalha a gold medal. de ouro. And on one side of it had an illustration of the second coming of Christ. Um lado da moeda tinha uma ilustração da segunda vinda de Cristo. I don't know why you'd want to give a medal to the Pope in the first place. Primeiro, eu não entendo por que você quer dar uma medalha de ouro para um Papa. Sister White says the Pope of Rome is the representative of Satan upon the earth. Ellen White fala que o Papa é a representação de Satanás aqui na Terra. Why would a representative of the Seventh-day Adventist Church want to give Satan a medal? Por que um representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia quer dar uma medalha de ouro para um Papa? On the medal, Na medalha, the second coming of Christ shows Christ's second coming, essa medalha mostrava a segunda volta de Cristo and he steps upon the e earth, Cristo está pisado na Terra, está pisando na Terra. and he has a halo glow behind his Ele head. tem um raio, como um sol brilhando atrás da sua cabeça. It's a Catholic second coming. É uma segunda vinda católica. Point after point after point. Ponto depois de ponto depois de ponto.
We are repeating the history of ancient Israel. Nós estamos repetindo a história de Israel antigo. At the end of ancient Israel, No final de Israel antigo, God's people crucified their Messiah. o povo de Deus crucificou o seu Messias. Sorry, Me desculpa, I was asked. me perguntaram, me pediram. So go to 1888 materials. Vai nos materiais de 1888. Now, I don't know that I've necessarily answered the question about are we still in rejection, Eu não sei se eu respondi essa pergunta, se a gente ainda está rejeitando. but I understand the authority of the Bible is the same authority as the Spirit of prophecy. Meu entendimento é que a autoridade da Bíblia tem a mesma autoridade que o Espírito de Profecia. And we're now creating a great controversy and promoting it around the world, E nós agora estamos imprimindo o grande conflito e distribuindo pelo mundo, where we've cut portions of it out no qual a gente remove partes desse grande conflito and put it together, e se junta, né, faz a compilação, where it's easier supposedly for people to accept. e aqui é fácil para as pessoas entenderem. But your Bible says in the book of Revelation, Mas a sua Bíblia diz no livro de Apocalipse all the curses of the Bible que todas as maldições da Bíblia will be put upon someone e vão ser colocadas sobre uma pessoa who adds to que adiciona duas, or removes from que adiciona algo ou remova algo, one word uma palavra from the Word of God. da palavra de Deus. We're doing that with the great controversy Nós estamos fazendo isso com a palavra, com o grande conflito, as we speak. já atualmente. Sister White is clear. Ela é clara. Type in evil confederacy. Escreve nesse DVD Confederação do Mal, Evil Confederacy. The evil confederacy is the confederacy that you will find in Isaiah 8. A Confederação do Mal, você vai encontrar isso em Isaías 8. That's the evil confederacy of Bible prophecy. Essa é a Confederação do Mal da profecia bíblica. And it says, enter not into confederacy. Não entre em tipos de confederações. If you take the spirit of prophecy Se você pega o Espírito de Profecia and you type those verses into the spirit of e você prophecy, escreva lá esses versos no Espírito de Profecia, I'll tell you which verses. eu vou te dizer qual versos. Verse 9, Versículo 9, verse 10, Isaías White. verse 12. Isaías White. Isaías o quê? And you see what Sister White says about it? I'm sorry, Jeff. Isaías White. About Isaiah 8, Isaías 8, verse 9, versículo through 12. 9 até o 12. Sister White often quotes those verses Ela vai, frequentemente, ela faz a citação desses versos, in connection with the evil confederacy of Bible prophecy. conectando com a confederação maligna da profecia bíblica. She specifically defines Ela, what it ela is. especificamente mostra o que é essa confederação do mal, The confederacy is the United Nations. que é a confederação dos maus das Nações Unidas. She says this evil confederacy Ela fala que essa confederação do mal is the world bankers, são os bancários mundiais, that their religion is spiritualism, que a sua religião é o espiritualismo, the biggest publishing house for the New Age movement, uma das maiores, as grandes casas publicadoras do espírito da nova era, Juarez. Eu estou indo embora, prazer. Ok. Tchau, Juarez. Tá bom. the biggest publishing house for the New Age movement A maior casa publicadora do movimento Nova Era do mundo is located in the basement of the United Nations. está localizada nos compartimentos do basement, nos subsolos das Nações Unidas. The name of the publishing house O nome dessa casa publicadora is Lucius Trust. se chama Lucis Trust. Lucis Trust, ok. But its original name Mas o nome original was Lucifer Press. was Lucifer Press, a impressão de Lúcifer, a casa publicadora de Lúcifer. Sister White says Ela comenta, irmão White, that this confederacy of Isaiah 8 que essa confederação de Isaías 8 is religion is spiritualism. é uma religião de espiritualismo. That's the New Age movement. Esse é o movimento Nova Era. She says it's the global banker. Elas falam que são os bancários globais. She says this evil confederacy Ela fala que essa confederação do mal is our Freemasons. são os maçons. You go to the United Se Nations, você vai nas Nações Unidas, buy a book there because they have a bookstore vai lá na sua loja, você vai comprar um livro lá that tells the history that they present of the United Nations, que conte a história deles mesmos das Nações Unidas, and they will tell e you eles vão dizer para você that they trace their que eles beginnings all the way back que eles podem voltar às suas origens desde o começo to the Tower of Babel. para a Torre de Babel. And they do not deny Eles não negam isso, that they are Freemasons. que eles são maçons. So
Sister White has made it clear Então that, a irmã White falou claramente that the United Nations is the dragon que, power. que as Nações Unidas é o dragão. And in Isaiah 8, No Isaías capítulo 8, in verse 9, versículo 9, let's say, verse 12. versículo 12, Say ye not a confederacy to all. esse aí, não chameis conjuração, na inglês está confederação. Don't become involved with this confederacy. Não se junte com esse tipo de confederação. Don't become involved with the United Nations. Não se junte com as Nações Unidas. ADRA. operates under the guidelines of the United Nations. ADRA está sobre as regulações das Nações Unidas. This is why the Seventh-day Adventist Church Isso é porque a Igreja Adventista cannot identify who the dragon power não is, consegue identificar quem é o poder do dragão, because they've been connected with her for Por- many porque years. eles estão já sob a jurisdição das Nações Unidas por muitos anos. I presented this truth one time in Europe, Eu mostrei essa verdade uma vez na Europa and there was a vice president of ADRA there, e tinha um vice-presidente da ADRA lá. and he confirmed to me afterwards that this was true, although I knew it was E ele true. foi para mim, vice-presidente, confirmou que o que ele falou era verdade. ADRA does not operate upon the guidelines of the Bible and the Spirit of prophecy. A ADRA não está sendo operada sobre o guia da Bíblia e do Espírito de Profecia. It does what the United Nations Eles têm que fazer o que as Nações Unidas o mandam fazer. And the United Nations is the evil confederacy. E as Nações Unidas, representado pela Confederação do Mal. And the Bible says not to walk in the way of this people. E a Bíblia fala para que não caminhe no caminho dessas pessoas. Read the guidelines Olhe, leia as orientações of the ecumenical movement. de como os movimentos ecumênicos estão fazendo. We have said Nós that já the Seventh-day dissemos Adventist Church que a Igreja Adventista has claimed reivindicou that we are not involved with Que- the ecumenical movement. que nós não nos envolvemos com os movimentos ecumênicos, That we only participate in their meetings que a gente só pode participar nos meetings as advisors. como pessoas para dar conselhos. But go ahead and read the guidelines of the ecumenical association. Mas vai lá, procura as orientações dos movimentos, associação dos movimentos ecumênicos. And someone that has the title of an advisor A pessoa que recebe o título de conselheiro is a full voting member. tem poder completo de voto, de veto, né, de votar. Now, I can go on and on, brothers. Eu posso continuar, irmãos e irmãs. It's the end of the world. Estamos vivendo no fim dos tempos. It's a hard saying to swallow. É uma coisa muito difícil de engolir. I did not bring this message here. Eu não trouxe essa mensagem aqui. I'm answering questions that have been Eu asked. simplesmente estou respondendo uma pergunta que foi feita. This is not what I had to share with you. Isso não é o meu objetivo que eu quis trazer para vocês aqui. So don't perceive that Não tenha ideia de this is something that I want to throw out. que ele queria vir aqui e mostrar para vocês. Antes de prosseguir, deixa eu complementar minha ideia. Se isso que o Guedes está fazendo para nós, é verdade, é louvável. É louvável. Porém, se isto não é verdade, isso é muito comprometedor. If you're saying it's true, it's mundial, não só praiseful, but if it's a lie, it can bring a very severe consequence to the church. ao ouvir alguma declaração, When I hear this, se abalar. I was shaking. I couldn't sleep. I was praying on this, asking guidance, God's direction, that He could show us and give us the truth. A igreja, nós cremos que a igreja We believe that the church has been o instrumento de Deus na terra God's tool to evangelize the world. A igreja adventista tem The church mais de 160 anos de has more than 160 years of infrastructure, e agora and now essa estrutura é lançada por terra. this structure has been Se isso fallen to the é falls. If this is what you're saying is truth, a CPB, que é instrumento our da printing igreja, press that's used from the church, fazendo it's trabalho not doing verdadeiro. a truthful work. E toda a literatura, não somente All the literature, séculos, the great mas controversy, toda a literatura do Espírito de Profecia está sendo editada. all the spirit of prophecy literature has been avoided, and it's being spread to the entire world. I have all the books. Todo o mecanismo interno da CPB.
I have all this mechanism. No relatório da Conferência Geral do último relatório, The last a igreja print from the General Conference last year, 17 milhões e meio de membros. they have 17 million members. Já havia alcançado 202 países. They have reached 202 countries in the entire world. E tudo isso é lançado para a terra. And this is just being thrown to the dust when you make these Então, comments. isso é motivo para abalar a nossa fé. This is reasons to shake in our faith. Eu quero essa é a nossa fé. Como cristão, Esse aí. Deixa ele terminar de falar. Vou deixar ele terminar de falar. Deixa ele terminar de falar. se isso que o irmão Jeff He's está saying that fazendo it's shaking the faith. People é said no. motivo para abalar a nossa fé na igreja como organização. Okay. Yeah. He's saying this can be shaking our faith as a church, as an organization. I was being preached. There's 2 classes inside of the church. He said, yes. Is there mistakes in the church? Yes. Leaders, they made mistakes. They continue to make mistakes. They are humans. That's why there's rebuking from this Holy Spirit. Então, e uma outra coisa me preocupa agora. Eu perguntei ao irmão Juarez, que já saiu, infelizmente, Ask Brother Juarez. a igreja está alterando o que foi escrito no original. If the church has been altered, the original things in the writings of a General Conference, they said it had also been altered. That we need to go back to the original one and see what has been, that we need to change what has been altered. Brazil is the biggest country that has in the third world, the biggest members. My guidance for you is that we can study, investigate, pray. I recognize the church is sleeping. They're drunk in the church. Okay. There's 2 classes. There are 2 classes, but they belong to the Church of God. If the church has an institution, maybe they're wrong. Do we need to separate? This is... O irmão Josias, acho que a ideia nunca foi de causar separação aqui. It's just making sure that we don't separate, that we recognize. Okay. Sister White has a famous statement. A irmã White tem uma citação famosa. She says the church appears to fall. Ela fala que a igreja parece que está caindo. By outward appearance, it appears to fall. Tem todas as aparências que está caindo, But it does not fall. mas ela não cai. It remains Ela remanesce while the sinners in Zion enquanto os pecadores de Sião are removed from it. são retirados dela. That tells me Isso me diz that the sinners in Zion que os pecadores de Sião are so many são tão grandes, and so corrupt já estão tão corrompidos, that before the separation takes place, porque antes da separação ocorra, it appears to have fallen. eles parecem que terem caído. That's where we're at. É isso que eu acho onde nós estamos. And because you do not live in the United States, Porque você não mora nos Estados Unidos, and you don't get the regular feedback that a Seventh-day Adventist in the United você não States, consegue receber as mesmas informações que nós nos Estados Unidos recebemos. you don't hear much. Você não escuta muito sobre isso. The dirty work that goes on in the General Conference, Os trabalhos sujos que acontecem na Conferência Geral, if there is any, se existe qualquer um, ele está if falando, there is anything they're doing wrong, e se tem alguma coisa errada que eles estão fazendo lá, logic tells you a lógica te diz that they don't broadcast it around the world. que eles não vão mostrar para o mundo inteiro. Okay, so you're not going to hear about it Você, só pela lógica, não vai escutar sobre isso. unless you determine to dig for it. A não ser se você ficar determinado e começar a cavar e buscar as informações. And I'm telling you, Eu vou dizer para você, you have a short period of time você tem um período muito curto de tempo to come to understand the prophetic message. para chegar e entender a mensagem profética. This is what's going to prepare you for the Sunday law É crisis. isso que vai te preparar você para a crise do domingo da lei dominical. If you spend your time digging up the dirty work, Se você começar a perder seu tempo, cavar esse trabalho sujo, it's time you should have spent studying the prophetic word. é tempo que você devia estar usando para estudar a palavra profética. But
I'm held accountable for my experience. Eu sou responsável pela minha experiência. And I can give Eu vou you ser responsável diante de Deus pela minha experiência. I can give you a list point by point what's gone on over the Eu past posso 100 years. te dizer ponto por ponto, com informação, as coisas que han acontecido, que já aconteceram com a Igreja Adventista nos últimos 100 anos. And there's no way E não tem nenhum jeito, whatsoever, de qualquer forma, at all, de jeito nenhum, that what I'm saying que eu vou dizer para você is a lie. que é uma mentira. The things that I told you As coisas que eu falei para você are firmly and clearly documented. estão firmemente documentadas. I have pictures of the medal. Eu tenho foto da medalha que foi dada. All of it, lots of people do. Todas as pessoas têm, muitas pessoas têm essas informações. Sister White often compares Jeremiah 5 to our day and age. Ela também compara Jeremias 5 com a nossa época. Go to Jeremiah 5. Vamos abrir Jeremias 5. Did we pray? Não, let's pray. I'm not going to go to Jeremiah. Go, 5, no, let's go but to let's Jeremiah. pray. I want to go to Jeremiah. You want to go to Jeremiah? Because I don't know what's 7? going on there, so eu quero saber o que aconteceu lá. Vamos orar. Vamos ficar de joelhos para a gente pedir o Espírito Santo. Heavenly Father, I'm not certain why you are taking us in this direction. Senhor Deus que está nos céus, eu não tenho ainda certeza por que você está levando a gente nesse caminho agora. But if this is the direction that we need to go, Mas essa é a direção que o Senhor quer que a gente comece a discutir agora. then I ask that you grant us your Holy Eu te Spirit peço que o Senhor derrame o seu Santo Espírito aqui agora. and that you give us wisdom and discernment Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento as we consider these truths. à medida que estamos considerando essas verdades. Thank you for these things. Obrigado por essas coisas. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. We have read 2 quotes in this presentation Nós já lemos duas citações nessa apresentação where Sister White speaks about que a irmã White fala sobre Adventists having the attitude os adventistas estão tendo a atitude that's expressed as the temple of the Lord, the temple of que the eles estão Lord. falando que nós somos o templo do Senhor, o templo do Senhor. Signs of the Times, October 31st, 1900. Sinais dos Tempos, dia 31 de outubro de 1900. Manuscript Releases, Volume 14, page 208. Manuscritos Releases, volume 14, página 280. I have these 2 quotes Eu tenho essas duas citações aqui, where Sister White quotes Jeremiah. que a irmã White ela faz uma citação de Jeremias. I only have 2 Eu só tenho duas aqui comigo to make my point. para fazer o meu ponto. She quotes Jeremiah's statement Ela pega a citação do irmão Jeremias, do profeta Jeremias, repeatedly. repetidamente. So let's look at Jeremiah chapter 5. Vamos ver Jeremias capítulo 5. In the quotes that I have read, Nas citações que eu li para vocês, she specifically applies this history to Adventism. ela especificamente está aplicando essa história para os adventistas, But in Jeremiah chapter 5, mas em Jeremias capítulo 5, beginning in, começando em... I've been saying Jeremiah chapter 5 the whole time. Jeremiah chapter 7. Desculpa, Jeremias capítulo 7, não Jeremias capítulo 5. So anyone that's been reading the DVD, Então as pessoas estão lendo o DVD, Jeremias capítulo 7, em vez de Jeremias capítulo 5. make that mental correction, all right? Uhum. And let's start. Vamos começar... 8? Let's start with the idea, brothers and sisters, that all the prophets are speaking about the end. Vamos começar mais uma vez que todos os profetas estão falando sobre o fim do mundo. And the prophets are giving an example of E os- what our work is at the end of the E world. os profetas estão dando um exemplo de qual é o nosso trabalho no fim dos tempos. So in verse 1, No versículo 1, the word of the Lord comes to Jeremiah. a palavra do Senhor vem para Jeremias. The word of the Lord comes to you and I at the end of the world. A palavra do Senhor vem para você e eu aqui no fim dos tempos. And he's told in verse 2 to go stand in the gates. No versículo 2, ele tem uma ordem para ele ficar parado nos portões. The gates where the people come in to worship. Os portões significam as pessoas que estavam vindo fazer uma adoração. Stand in the Seventh-day Adventist Church, Jeremiah. Fica lá, fica parado na igreja adventista do sétimo dia, Jeremias. In verse 3, No versículo 3, he's supposed to say, ele teria que dizer: amend your ways and your doings. melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. This is the Laodicean message at the end of Essa é the a world. mensagem de Laodiceia para o fim dos tempos. My favorite quote A minha citação favorita, in the Spirit of Prophecy, no Espírito de Profecia, where Sister White's commenting on the Laodicean condition. onde a irmã White está comentando a condição de Laodiceia. She says the Laodicean condition Ela fala que a condição de Laodiceia is to think that everything's all right
é pensar que está tudo bem, when everything's all wrong. quando está tudo de mal, tudo errado. So Jeremiah is supposed to go into the church Então Jeremias, teoricamente, tem que ir na igreja and tell the church family, e falar para os irmãos da igreja: you need to change what's going on. você tem que mudar o que está acontecendo. Even though the church family Mesmo que a família da igreja thinks everything's all right. pensa que está tudo bem. Okay, verse 4. Versículo 4. You can read that. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. He's supposed to rebuke them Ele, teoricamente, tinha que repreendê-los for putting their confidence por colocar as suas confianças, as suas confianças in the church. na igreja, no templo. Putting their confidence in the fact that they are Seventh-day Adventists. Botar a confiança no fato que que eles são adventistas do sétimo dia. Our confidence is supposed to be in our relationship with Jesus A Christ. nossa confiança tem que ser no nosso relacionamento com Jesus Cristo. In verse 8, No versículo 8, he tells them plainly, ele fala para ele claramente: eis que vós confiais em palavras falsas, e para nada vos aproveitam. you're trusting in lying words. Você está confiando em palavras falsas. God's people at the end of the world O povo de Deus no fim dos tempos have been lied to. foram mentiram para eles. About what? Sobre o quê? About the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Sobre o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. And in verse 9, No versículo 9, he says, will you continue to sin? mas você vai continuar a pecar? Steal, murder, commit adultery? Fazer furtar, matar, fazer adultério? And say that we're delivered, it's okay for us to do these sins? Isso tá beleza poder fazer essas coisas, tá tudo bem fazer isso. What is that? It's a lie. O que é isso? Isso é uma mentira, né? Jeremiah just said you trust in lying words. Jeremias acabou de falar, você confia em palavras falsas. And the next verse says, No próximo verso diz, will you keep on sinning? você vai continuar pecando? So what lies in the church? Que mentiras na igreja? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, those people that say you can have victory over sin, aquelas pessoas que estão falando para você que você pode ter vitória sobre o pecado, those people that say you shouldn't lie, aquelas pessoas que falam que você não deveria mentir, you shouldn't commit adultery, você não devia fazer adultério, you shouldn't murder, você não devia matar ninguém. that's perfectionism. Isso é perfeccionismo. That's fanaticism. Eles são fanáticos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's a lie that's in Adventism. essa é uma mentira que está no Adventismo. You don't get the seal of God Você não recebe o selo de Deus if you're still holding on to your sin. se você ainda está segurando nos seus pecados. So Jeremiah is talking about the condition of Adventism. Jeremias está falando aqui da condição do Adventismo no fim dos tempos. Then in verse 10, No versículo 10, he says, will you come into the Adventist church, então você virá na igreja adventista, which is called by my name? que está sendo chamado por mim, And the name Seventh-day Adventist was given to us by God. e esse nome igreja adventista foi dado por Deus. Will you come into Adventism and continue to do these sins? Então você vai vir para a igreja adventista e continuar fazendo esses pecados? And then in verse 11, Em Daniel, versos 11. it says, is this house? Sorry, Daniel or 11. Okay, versículo 11. You said Daniel 11. Ah, Jeremias 7:11 diz o seguinte: is this house? pois essa casa, All the prophets speaking about the end of the world. todos os profetas estão falando para o fim dos tempos, Is the Seventh-day Adventist church, que é a igreja adventista do sétimo dia, which is called by my name, que no qual foi chamado pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, become a den of robbers and thieves? se tornará uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Now, my fellow students of prophecy, Então, meus colegas estudantes de profecia, what does it mean that God's house becomes a den of robbers and o thieves? que significa que a casa de Deus se transforma em uma caverna de salteadores? It means Christ is going to cleanse the temple. Significa que Cristo vai purificar o seu templo. That's why he cleansed the temple. Isso é por essa razão que ele purifica o templo. It had reached a point where it was a den of robbers and thieves. Chegou um ponto que era uma caverna de salteadores e ladrões. So Jeremiah brought us to the point where Jeremias levou a gente no ponto. the Lord's about to cleanse the temple. Jeremias está pronto para purificar o templo. The Lord only cleanses the temple O Senhor somente purifica o templo where it rises to the point quando se escala a um ponto that it's a den of robbers and thieves. que é formado de uma caverna de ladrões e salteadores. Isn't that what Jesus said when he cleansed the temple? Não foi isso que Jesus falou quando ele purificou o templo na época dele? You have made my father's house Você fez a house of casa do robbers meu and pai thieves. de ladrões e salteadores. That's based upon Jeremiah. Isso está baseado em Jeremias. And then in verse 11, No verso 11, he says, I've seen it.
Ele diz assim: eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. And then in verse 12 is where I'm heading for. Então no verso 12 é onde que eu quero chegar. He says, but go ye now unto my place which was in Shiloh, Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, where I set my name at the first, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, and see what I did to it for the wickedness of my people. e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Okay? Ok? Jerusalem is just about to be destroyed by Nebuchadnezzar. Jerusalém está a ponto de ser destruída por Nabucodonosor. Jeremiah was there when Jerusalem was being destroyed by Nebuchadnezzar. Jeremias estava lá quando Jerusalém estava para ser destruída por Nabucodonosor. Jeremiah is describing us the condition that led to the destruction of Jeremias Jerusalem. está dizendo para a gente a condição que levou o povo para serem destruídos. But he's identifying Adventism at the end of the Mas ao world. mesmo tempo ele está identificando os adventistas no fim dos tempos. Now Jeremiah is going to take us to a certain history. Agora Jeremias vai levar a gente para uma história específica, um ponto da história específico. What's the history of Shiloh? Qual é a história de Siló? It's where he placed his name at the first. É onde que ele coloca o seu nome primeiro, What's the ao story of princípio. Shiloh? Qual é a história de Siló? Okay, let me remind you. Vou lembrar para vocês aqui agora. This was early on in our presentation. Isso foi no começo da nossa apresentação. I don't think you talked about that. Pardon me? Shiloh. I don't think you talked about Shiloh. I talked about You that. did? Ok. The 3-1 combination. As três combinações. Três em uma combinações. The first 3-1 combination, brothers and A sisters. primeira combinações Yeah, é you did. 3 em 1. Adão, Eva, Christ Cristo, in the garden, no jardim, followed by a disappointment. seguidos por um desapontamento. Sin, they're driven out of the O garden. pecado, levaram eles fora do jardim. Then Abel Então Abel becomes the symbol começa a ser o símbolo, of the struggle between the two classes. representa a batalha entre as duas classes, Cain and Abel are the Caim e Abel. of the struggle of the everlasting gospel all the way through time. Mostra a batalha do evangelho eterno através da história, através da humanidade. Here, Nesse ponto, with Adam and Eve and Christ, com Adão e Eva e Cristo, they were worshiping face to face. eles estavam fazendo adoração face a face. Now they're kicked out of the garden. Não, agora eles saíram do jardim. Change of dispensation. Teve uma mudança de dispensação. Now they're going to come to the gates of the garden and worship. Agora eles vão ter que ir nos portões dos jardins para fazer a adoração. Right? Correto? Okay. The next 3-1 combination. A próxima combinação de 3 mais 1. Shem, Noah, Sem Ham. cão. Shem, Ham, Japheth, Sem Noah. Cão e Jafé e Noé. Disappointment. O desapontamento. World destroyed by a flood. O mundo vai ser destruído por uma chuva, por um dilúvio. Here they worship at the gates of the garden. Nesse tempo ali eles adoravam nos portões do jardim do Éden. Noah gets off the ark, Noé sai da arca, builds an altar. ele constrói um altar. Change of dispensation. Mudou a dispensação. It's always about a change of dispensation. Sempre é dispensação que tem uma mudança, adoração, dispensação. All these changes of dispensation Todas essas mudanças de dispensação are speaking to you and me está falando para eu e você that we have to que understand nós temos que entender when the judgment changed quando o juízo muda from the dead to the living. dos mortos para os vivos. In this next history, Na próxima história, Miriam, Miriam, Moses, Moisés, Aaron, Arão, disappointment at the Red Sea. desapontamento no Mar Vermelho. Joshua is going to be raised up as the new leader. Josué vai ser levantado como novo líder. Worshiping in altars, Adorações nos altares. now in the tabernacle. Agora mudamos para o tabernáculo. Now they're going to the promised land. Agora eles estão indo para a terra prometida. And the tabernacle is placed in Shiloh. E o tabernáculo está sendo montado em Siló. All of these Todos esses are the first são o primeiro, a segunda and third angel's e a message. terceira mensagem angélica. This third way mark Essa terceira marca is talking about the Sunday law. está falando sobre a lei dominical, With the tabernacle in Shiloh, sendo que o tabernáculo em Siló Jeremiah is saying this history estava dizendo que essa história is an illustration of his history. é uma ilustração da sua história, da história dele, Jerusalem's about to be que destroyed. Jerusalém estava para ser destruída. Okay, when Jerusalem is destroyed, Quando Jerusalém é destruída aí, the last 3 kings os últimos 3 reis, are Jehoiakim, os últimos 6 são Jeoiaquim, Joaquim, Zedekiah. Zedequias. The disappointment of the destruction of Jerusalem, Veio o desapontamento com a destruição de Jerusalém and Nebuchadnezzar. e Nabucodonosor. Now, we know that this is a No- valid application Nós sabemos que isso é uma aplicação válida, because the first 3 kings porque os 3 primeiros reis
Saul, Saul, David, Davi and Solomon, e Salomão, they erected that permanent sanctuary. eles levantaram aquele templo, aquele santuário. And as soon as Solomon dies, À medida que Salomão dá, you have a disappointment você teve um desapontamento, because Rehoboam, porque Reoboão, Solomon's son, o filho de Salomão, is stupid, era estúpido and he causes the kingdom to be split in two. e ele causou que o reino ia ser dividido em dois. There's a disappointment, Houve um desapontamento and Rehoboam is the fourth. e Reoboão é o quarto. Now my point is, Meu ponto é, when you get down here to Jehoiakim, Jehoiachin, and quando você Zedekiah, chega Joaquim e Zedequias, right here, nesse ponto, this is the history of Jeremiah. essa é a história de Jeremias. Jerusalem's about to be destroyed. Jerusalém está para ser destruída. By who? Por quem? By Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Who's Nebuchadnezzar? Quem é Nabucodonosor? He's the king of the north. Ele é o rei do norte. Who's the king of the north at the end of the world? Quem é o rei do norte no fim dos tempos? It's the papacy. É o papado. Who's Jerusalem at the end of the world? Quem é Jerusalém no fim dos tempos? According to Testimonies, volume 5, page 211, De acordo com Testemunhos, volume 5, página 11, Jerusalem at the end of the world, Seventh-day Adventist Church. Jerusalém no fim dos tempos representa a igreja adventista do sétimo dia, That's going to be confronted by the papacy Que- during the Sunday law que crisis. vai ser confrontado pelo papado na crise do decreto dominical. So Jeremiah is right in here. Então Jeremias está bem aí. Jerusalem is about to be destroyed. Jerusalém está para ser destruído. He's telling God's people, Ele está falando para o povo de Deus, you've been trusting in lies. você está confiando em mentiras. And the symbol of the misguided trust Essa confiança que foi mal conduzida ou falsa, is that you're trusting in the church, que você está confiando na igreja. the temple of the Lord. Você está confiando no templo do Senhor, no templo do Senhor, no templo do Senhor. But the church, Mas a igreja, it's become a den of robbers. mas a igreja se tornou uma caverna de salteadores e ladrões. So the Lord tells Jeremiah, Então o Senhor fala para Jeremias, go to Shiloh. vai para Siló. What was Shiloh? O que era Siló? It was Hophni, Era Ofni, Phinehas, Fínias and Eli. e Eli. And what's the disappointment? E o que é o desapontamento? The ark of God is captured. A arca de Deus é capturada. What's the ark of God? O que significa a arca da aliança? It's the Ten Commandments. São os 10 mandamentos. What's that say about the end of the O world? que está falando sobre o fim do mundo? It's when Sunday is enforced by a law É in quando- contradiction to the seventh-day Sabbath. Quando o domingo está sendo reforçado em contradição do sábado verdadeiro. This is our history. Essa é a nossa história. Who are these men? Quem são esses homens? They're Eli, Eles são Elias, Ofnias e Finéias. and what happens to them the day that the ark is taken? O que acontece com eles no dia que a arca é capturada? They all die. They all died. And Phinehas' wife And- has a baby, A esposa de Finéias tinha um bebê and the baby dies, e o bebê também morreu. and the baby's name is E o nome do bebê era Ichabod. Icabod. And what does Ichabod? Icabode. O que significa Icabode? It means the glory is departed. Quer dizer que a glória saiu. Hã? Foi-se a glória. Has departed. Foi-se a glória. And Samuel is raised up. E Samuel é levantado. Okay, now brothers and sisters, what I'm saying. Então, irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer, The prophetic testimony, o testemunho profético, all the prophets are speaking about the end of the world. todos os profetas estão falando sobre o fim do mundo, They all agree with one another. todos estão de acordo com um ou outro, Tells you that at the end of the world, nos diz que no final dos tempos, the Seventh-day Adventist Church a igreja adventista do sétimo dia is about to be cleansed. está ao ponto de ser purificada. And the only reason it gets cleansed É a única razão que está sendo purificada, is because it's dirty. porque infelizmente está contaminada. Okay, so this is part of the prophetic message you need to understand. Essa é uma parte da profecia que você tem que entender, And I understand it's a hard saying. e eu sei que isso é uma coisa dura de dizer, And it isn't something that I came here to e emphasize. não foi o motivo por que estou aqui hoje. And I sympathize with my brother. E eu me simpatizo muito com o irmão Josias. Spent his whole life in service to the Seventh-day Adventist Church. Passou a vida inteira dele na igreja adventista do sétimo dia. But in Ezekiel chapter 9, Mas Ezequiel capítulo 9, there's a group of people tem um grupo de pessoas that he's representing.
que ele está representando agora. He's heard about the abominations that are done within the Seventh-day Adventist Church. Ele está escutando as abominações que foram feitas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. And it's breaking his heart. E está quebrando o coração dele. He's sighing and crying. Ele está gritando e chorando. He never knew it was going on. Ele nunca soube o que estava acontecendo. Can't believe it's going Ele on. não está acreditando ainda que isso aconteceu. If you don't have that attitude, Se você não tiver essa atitude, that sealing angel doesn't put a mark on your forehead. aquele anjo que desce e põe a marca do selo de Deus nas pessoas que estão ruivando, você não vai receber esse selo. If the condition of the Seventh-day Adventist Church today Se a condição da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje isn't alarming to you, não está te assustando, if it isn't breaking your heart, se não está fazendo você ficar triste, you don't get the seal of God. você não vai receber o selo de Deus de Ezequiel capítulo 9. Sister White says plainly, Ela diz claramente, the sealing of Ezekiel 9 o selamento de Ezequiel 9 is the same sealing as Revelation 7. é o mesmo selamento que acontece em Apocalipse It's 7. part of the story. É parte da história. So evidently the Lord wants you to go a little bit further down the line in your prophetic understanding. Talvez Deus quer que você vá um pouquinho mais além do seu entendimento profético. But I was purposely asked Mas eu fui propositamente pedido, before I came here antes de vir para cá, not to mention these kind of topics. para não comentar esses assuntos, esses tipos de assunto. I don't mention them anyway, Eu não gosto de falar neles de qualquer forma, but I do know them. mas eu sei deles. So I was asked not to mention them. Me pediram para não comentar esses So assuntos. please understand, Por favor, me entendam. this came up providentially. Isso veio providencialmente de Deus. And you could, there's a whole bunch more that could be. Tem muita mais coisa que dá para falar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Seventh-day Adventist church structure does not go beyond the Sunday law. a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia não passará depois do decreto dominical. Think about Pensa comigo. it. Easy. É fácil. The Sunday law says O decreto dominical vai dizer o quê? you don't buy or sell Você não pode comprar ou vender if you don't keep Sunday. se você não guardar o domingo. If every man that's in the general conference Se todo um homem da conferência geral, had the character of Enoch, se tem um caráter de Enoque, or if every man had the character of Judas, ou se todos tivessem o caráter de Judas, it makes no difference. não faz a diferença. The corporate structure of the Seventh-day Adventist Church A estrutura ends at Sunday. corporativa da instituição se termina no decreto dominical. If they're all faithful, Se todos são fiéis, said no way we're not keeping Sunday, de forma nenhuma nós não vamos guardar o domingo. the government's going to come in and shut their corporation O down. governo vai chegar e vai completamente fechar essa estrutura corporativa. Can't buy or sell without the mark of the beast. Você não pode comprar ou vender sem a marca da besta. The corporation ends there. A corporação termina aí. If they're Judases, Se eles são representantes como Judas, then perhaps they'll say, talvez eles possam dizer: oh, we'll keep Sunday. talvez a gente vai guardar o domingo. Let us keep our corporation. Vamos manter a nossa corporação. At which point, Naquele ponto, that isn't the Seventh-day Adventist Church anymore. isso não representa mais a Igreja Adventista. The Seventh-day Adventist Church does not go beyond the Sunday law. A Igreja Adventista, como estrutura, não passará o decreto dominical. Either way, De qualquer forma, at that time, according to the Spirit of naquele God, momento, de acordo com o Espírito de Profecia, the Lord takes the work in His own hand. Deus pega esse trabalho e leva nas suas próprias mãos. All right, so we have lots of concepts that we're unfamiliar with Nós temos vários conceitos que às vezes a gente não está familiarizado ainda, because we've been sleeping. porque a gente está dormindo. Nós estivemos dormindo. Other questions? Alguma pergunta? Irmão Josias. Essa declaração do momento é muito importante. Very important your statement you did. Como membro da igreja, eu creio assim. As a member of the church, I believe that way. Porém, eu creio também que a igreja como instituição Also, ainda permanece. I still believe the church as an institution will maintain as an institution corporation to the Sunday law. 17 milhões de membros. There's 17 million. Se eu não tiver vindo aí com todas as falhas e erros de presidente, If God has not been guiding us for all these years, we could not have reached 17 million members. But I think the church will continue with two classes, the foolish and the wise. I hope that all of us can be inside of the wise ones. In order for that to happen, we need to we need the oil every day for daily consecration. That's what the church is asking to do. I don't know what's going on in America, but in Brazil, it's to cause revival and everything for all the countries. Okay. Obrigado.
I have a disagreement with a little bit of your prophetic application, Ele não está de acordo com a aplicação profética um pouco em uma parte, but the basic mas o ponto principal, a básica, of what you're saying, I have no problem o with. que você falou, eu não tem problema nenhum. But at the Sunday law, Mas no decreto dominical, the wise and foolish virgins in Adventism, as tolas e as virgens tolas e sábias serão separadas. they're separate. Eles são separados. Okay. If I receive the mark of the beast, E se eu recebo a marca da besta and you receive the seal of e God, você recebe o selo de Deus, I'm going to be the one that goes to the court eu que vou ter que ir eu vou ser a pessoa que estará aqui nas cortes and explains why you're an apostate, need to be punished. e explicar para você por que você é um apóstata e precisa ser punido. Sister White says our former brethren Ela fala que os nossos irmãos antigos, are going to show the Catholics eles vão mostrar, os irmãos da igreja, né, que saíram, vão dizer aos católicos where we live. onde a gente mora. There's a separation that takes place at the Sunday law. Existe uma separação que acontece na lei dominical. Okay. But is this a hard saying? É difícil dizer isso aqui, que vai ter uma separação no decreto dominical? It's a hard saying. Right? É difícil dizer, mas The Lord's cleansing His people. Deus, nesse momento, está purificando o seu povo. Okay. Early Writings, page 14. Primeiros Escritos, página 14. Usually, if you have time, Se a gente tem tempo, geralmente, you spend at least a little bit of time a gente passa um pouquinho de tempo informing the students of prophecy that you're working with ensinando aos estudantes de profecias que nós estamos estudando aqui, trabalhando, about the rule of first mention. sobre a regra de primeira menção. Does everyone know the rule of first mention? Todo mundo entende essa regra de primeiro mencionamento, primeira menção? Okay. The rule of first mention, A regra de primeira menção, when a subject is mentioned for the first time, quando um assunto está sendo mencionado pela primeira vez, it's the most important time. é o assunto, como se diz, é a vez que se apresenta da forma mais importante. What's the second most important time? Qual que é a segunda vez mais importante? The last. A última, Because Jesus is the first and the last. porque Deus ilustra o primeiro com o fim, o primeiro e o último. These are principles connected with the rule of first mention. Essas são as regras que estão conectadas com a regra de primeira menção. You know that Jesus taught that His word is a seed, Você sabe que Jesus ensinou que a sua palavra é como um mar, right? correto? You know that from the parables. Você sabe disso das parábolas? Cast the seed in the ground, Joga a semente, semente. land in good soil, Jogue a semente no solo, rocks. vão ter pedras. All right. So the word of God is a seed, A palavra de Deus é uma semente. and a seed Uma semente possesses all the DNA possui todo o DNA to produce the entire plant. para produzir uma planta completa. So you will find Então você vai encontrar that the first time a subject is mentioned in the que a Bible, primeira vez que um assunto é mencionado na Bíblia, everything connected to that subject is right there. todas as coisas conectadas com aquele assunto está naquele momento já, na primeira vez que foi mencionado. The rest of the Bible will O resto da Bíblia vai bring it more to life, trazer mais alguma luz, but it never adds anything mas nunca adiciona alguma coisa that can't be understood the first time. que não pode ter sido entendido na primeira vez que foi mencionado. Genesis 3:15. Gênesis 3, capítulo 15. Sister White says Genesis 3:15 Ela fala que o Gênesis 3,15 was the first gospel sermon, foi o primeiro sermão do Evangelho and she says it was the first promise, E também- the first prophecy. e também diz que foi a primeira profecia. And in Genesis 3:15, Em Gênesis 3,15, the Lord said He was going to put enmity o Senhor falou que ia colocar inimizade between the seed followers of Satan entre as sementes ou seguidores de Satanás and the seed of Christ. e as followers of sementes seguidores de Cristo. Christ. And everything about justification and sanctification E- and the gospel E tudo sobre justificação, santificação e evangelho can be understood and defended from that one verse. pode ser entendido e defendido daquele princípio inicial de Gênesis. And it works every time. E trabalha todas as vezes. You had a little taste of it here. Você sentiu um pouquinho disso durante esse acampamento. Just a little taste. Só um pouquinho. In Genesis 11, Por exemplo, Gênesis 11 that's the first time Babylon's mentioned. é a primeira vez que Babilônia foi mencionada. Only that it's Babel there. Só que era Babel. But everything you're going to understand about Babylon Mas tudo que você vai entender de Babel is right there in the story of Nimrod. está ali na história de Nimrod. It's a religion about saving yourself. É uma religião que você tinha que salvar você mesmo. A religion of works É uma religião baseada em obras, that uses the combination of temple and city, que church eles and usam a state. combinação entre um templo e uma cidade, que é igreja e estado. It's all there. Está tudo ali. Okay?
once you become familiar with the rule of first mention, Uma vez que você consegue entender essa regra de primeira menção, it'll place emphasis on things que vão colocar ênfase em algumas coisas that are worth noting. que é bom você saber. So, the first vision of Ellen White Por exemplo, a primeira visão da irmã White says this. diz isso, fala isso. Quem tem primeiros escritos? Now, she says she was praying 14. when she has this vision, early writings 14. Ela está dizendo, quando tem essa visão, no Primeiros Escritos, página 14, She says she was praying with 4 sisters, ela estava orando com 4 irmãs, and their hearts were all knit together. e os corações estavam todos unificados, estavam todos juntos. Ellen White and these 4 sisters Irmã White, essas 4 irmãs, were in unity. elas estavam unificadas, estavam unidas. I mean, when you really look at this first vision, Quando você olha essa primeira visão, there's the 5 wise virgins. você vê as 5 virgens. We're not going to take this whole first vision apart. Eu não vou estudar completamente essa primeira visão, I just want you to see something. eu só quero que você veja algo. She sees a path lifted up high above the world, Ela vê um caminho que está sendo elevado bem para cima do mundo, and the Advent people are on this path. e as pessoas adventistas estavam nesse caminho. Everyone know that vision, Todo mundo right? conhece essa visão, correto? Okay. On this path, the Advent people were traveling to the city which was at the farther end of the path. Nesse caminho, o povo adventista estava caminhando, que estava no final, sendo que Deus, which one, da primeira visão? Are you, what part you are right now? They had a bright Ao light set up desperto, behind sendo que them. Deus, enquanto eu andava orando. A luz estava atrás deles. Ok, it's right here. Mais logo. Okay, let me see what it says here. On this They had a one, bright light they set have up a bright behind them. light, too. Santos passando. Bom, eu traduzo, vamos lá. You go ahead, just keep going. They had a bright light Eles, set up behind eles them, tinham uma luz brilhante que estava atrás deles, which the angel told me was the midnight cry. que o anjo me falou que era o clamor da meia-noite. This light shined all along the path Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho and gave light for their feet so E they pro- might not stumble. e proporcionava claridade para os seus pés para que assim não tropeçassem. If they kept their eyes fixed on Jesus, Se conservavam o olhar fixo em Jesus, who was just before them, que se achava precisamente diante deles, leading them to the city, guiando-os para a cidade, they were saved. eles estariam seguros. Are you reading it? I'm reading, yeah? I got it, I found it. Okay, read to all the way to it says Okay. dark and wicked. Hello. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento. Eles clamavam, aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho por baixo no mundo tenebroso e ímpio. Now, brothers and sisters, when I'm doing this Okay, particular presentation, Quando eu estou fazendo essa apresentação, irmãos, I take the time eu tenho tempo to show that this is the symbol of the midnight cry. para mostrar que isso é a simbologia, aquilo ali é a simbologia do clamor da meia-noite. This chart, Esse diagrama. because the understanding Porque o entendimento that produces the power of the midnight que cry deu o poder do clamor da meia-noite is in this chart. está nesse diagrama. They didn't understand these. Eles não entenderam essas histórias. The Lord held His hand over O this, Senhor colocou a mão ali. and when 1843 ended, Quando 1843 terminou, they were disappointed. eles estavam desapontados. Then the Lord removed their hand, Então o Senhor tirou a mão dali. and they realized that the same evidence that proved 1843 then proved 1844. Eles viram que as mesmas evidências que provaram 1843 provaram também o 1844. But they still didn't have their enthusiasm. Mas ainda eles não tinham entusiasmo ainda. It wasn't until Samuel Snow came Não foi até quando Samuel Snow veio. and nailed down not simply 18 and 44. E ele foi lá, confirmou, não simplesmente 1844. He nailed down October 22nd, 1844. Ele marcou que era 22 de outubro de 1844. This produces the midnight cry.
cry. Isso produziu o clamor da meia-noite. So the symbol of the midnight cry Então a simbologia do clamor da meia-noite is this right here. está bem ali. The misunderstanding, O mal entendimento, the Lord removing his hand, o Senhor tirou a mão and then them finally recognizing October 22nd, e 1844. finalmente eles reconheceram 1844, que era 22 de outubro. So this is set up at the beginning of Adventism Isso foi o começo, foi o que montou o começo do Adventismo, to shine light all along the path. para iluminar a luz por todo o caminho que estava pela frente. But in front Mas na frente is Christ. está Cristo. And what's it say? He raises his O que ele glorious está hand falando? Ele levanta a sua mão direita to keep us on the path. para mantermos a gente nesse caminho. Is that what it said in? Foi isso que falou em português? Yeah. No, it's put the right. He grabs the hand, right arm, and holds it, but it's similar. Really? Yeah, no, it's okay. Jesus would encourage them by raising his glorious right arm. Em inglês está falando que Deus vai encorajá-los levantando a sua mão direita. Christ's right arm, right? It's up. Yeah. Yeah. Acho que em português falou. Yeah. Levantando o seu braço direito. Continua. All right. Go to Isaiah Vamos para Isaías, chapter 30. capítulo 30. I've messed up my notes sufficiently. Deu uma mistura nas minhas notas aqui. Vamos já para Isaías 30. And I want to show you something, Eu brother. quero mostrar para vocês algo, irmãos. Verse 8. Versículo 8. Let's take it one verse at a time. Vamos pegar um versículo a cada vez aqui. Vai, pois, agora. Yeah, now you guys all understand Eu sei que vocês entendem that the Adventist historians que os historiadores da Igreja Adventista say that the Millerite movement dizem que o movimento millerita, went from 50,000 down to 50 que foi de 50 mil para 50, overnight. numa noite. Now, I don't know if there's actually any evidence of Eu não sei se tem nenhum tipo de evidência no que eles falaram. I've never seen any evidence Eu nunca vi nenhuma evidência that they actually did a count que eles contaram mesmo esse valor. and said there was 50 people left. Que eles falaram que só tinham 50 sobrando. That's a rough estimate, right? Isso é só uma estimativa assim, uma estimativa. And it's a rough É, estimate on 50,000. também uma estimativa com respeito aos 50 mil. But that's the standard understanding in Advent. Mas isso aí é um fato que está bem aceito no Adventismo. 50,000 down to 50. 50 mil para 50. That ratio Essa fração, for those mathematicians para aqueles que são os matemáticos aqui, is 1,000 to 1, é 1000 para 1. right? Okay. Tá bem? Verse 8. Versículo Put a 8. couple things in your mind before we go through these verses. Tá, eu vou botar algumas coisas antes de começar a chegar nesses versos. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Okay? Put something in a table Escreve algo numa tábua and write it in a book e escreva num livro, registra-o num livro, forever. para sempre, perpetuamente. What book in the Bible has a table in it? Que livro da Bíblia tem uma tábua? That must be Habakkuk. Provavelmente é Abacuque. Okay? Isaiah's talking about Habakkuk. Isaías está comentando sobre Abacuque. Okay, verse 9. Versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaiah is saying that this chart Isaías está dizendo nesse diagrama will manifest the rebels. vai manifestar os rebeldes. This table Esse diagrama that's in the book of que Habakkuk está no livro de Abacuque will identify vai identificar who the rebels are. quem esses rebeldes são. This table Esse diagrama comes into this history chegou nessa história, right here, nesse ponto, and sure enough, e com certeza the truth on this chart as verdades desse diagrama is manifested by the Protestants as a rebellion. é manifestado para os protestantes como uma rebelião. In our history, Na nossa história, we have these two charts, nós temos esses dois diagramas. and God's people say, O povo de Deus diz: we will not walk therein. nós não queremos andar nessas veredas. We will not hear. Nós não queremos escutar. When the tables come into the Quando os history, diagramas aparecem na história, they identify the rebels. eles estão identificando os rebeldes. Okay?
Estão conseguindo me acompanhar? Verse 10. Versículo 10. Que dizem os videntes? Não vejais. E os profetas? Não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Now, the rebels, Os rebeldes, when they manifest their rebellion, quando eles começam a mostrar a rebelião deles, manifestar a rebelião deles, what do they say? o que é que eles dizem? We don't want to hear the prophetic message. Nós não queremos escutar a mensagem profética. We want to hear a smooth message. Nós queremos escutar coisas aprazíveis, mensagens aprazíveis. Their rebellion A sua rebelião is manifested saying, don't give us the prophetic message. é que não nos dê essa mensagem profética. All right, do you see it? Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? All the prophets are speaking about the end of the world. Todos os profetas estão falando sobre o fim dos tempos. And what do they then do? Então, o que ele faz depois disso? Do all the prophets agree? Vocês estão de acordo que os profetas estão eles estão em um acordo? Is Ellen White a prophet? A irmã White é uma profeta? Verse 11. 11, verso 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante vós. Oh, the Holy One of Israel was before them. O Santo de Israel estava em frente deles, estava no caminho deles, estava na frente deles. 3 verses before, 3 versos antes, this table was behind them. essa diagrama estava atrás deles. They're on this path, Eles estão nesse caminho and they're manifesting rebellion. e estão começando a manifestar rebeliões. And they say, cause the Holy One of Israel that's before us Fazei com que o Santo de Israel cesse de estar perante vós, to cease. para cessar. This is the same vision as Ellen White. Essa é a mesma visão que Ellen White está tendo. Okay. Talking about the rebellion. Está falando da rebelião que eles estão tendo. The rebellion that goes on where? A rebelião que acontece aonde? Sister White's vision was about the Advent people. A irmã White, a visão da irmã White era sobre a história do Adventismo. Verse 12, Verso 12. 13, and 14. Por isso assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais essa palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. The punishment of these people, A punição desse povo, and you read through verse 14? não. 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. The punishment of these people A punição desse povo is represented by a wall that bursts. está representado por uma parede que se rompe, por um muro que está sendo rompido, It's uma represented brecha. throughout the scriptures Está sendo representado pela história as the Sunday law. como a lei dominical. The Sunday law. A lei dominical? What wall Que parede ou que muro breaks? tem uma brecha? Qual parede ou muro que se rompe ou que se tem uma brecha no decreto dominical? Oh, It's the wall of separation of church and state in the United States. é o muro de separação entre igreja e Estado que existe nos Estados Unidos. That Sister White tells us is overturned Que ela fala que isso vai ser tomado at the Sunday law. na lei dominical. The rebels, Os rebeldes, those that rebel against the table that's in the book, aqueles que estão se rebelando contra as tábuas, os diagramas que está no livro, that say que nos falam, que dizem, we don't want the prophetic message. nós não queremos escutar essa palavra profética. We want smooth things. Nós queremos coisas aprazíveis. Cause the Holy One that's before us to cease. Fazer com que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Their punishment is at the Sunday law. A punição deles acontece no decreto dominical. And at the Sunday law, E no decreto dominical, the door closes a porta se fecha. in the parable of the 10 virgins. Na parábola das 10 virgens. And there's two classes. E existe duas classes de adoradores. There's the wise virgin Existe as virgens sábias and the foolish e virgin. as tolas. And what's the difference between the two? E qual a diferença das duas? One has oil, The oil. one doesn't have oil, Um right? que tem um azeite, o outro que não tem um azeite. And what does verse 14 say? O que o verso 14 fala? You have clay pots here, right? É what? You have clay pots. Pots made out of clay. Nós temos vasos feitos de barro. Yes, we do. You, Vasos de barros. Ou panela. my wife likes pots. A minha mulher gosta de barro.
can live with them. Não, pots é panelas. Vasos, panelas, vasos. Vases. Aham. My wife likes vases. Ela gosta dos vasos, de vasos. I can take them or leave them, Ok, eu posso pegar ou levá-la, but I like my wife. mas eu gosto da minha esposa. So I have some pots. Então eu tenho algumas panelas. But if Ou you vasos. drop a pot on Mas se the você cement, deixa cair esse vaso, it's going to break. ele vai quebrar. And it's saying here that the punishment of the foolish virgins Ele está falando que a punição das virgens tolas takes place at the Sunday law, ocorrerá no decreto dominical. and it's like a pot É como se fosse um vaso that is shattered que está sendo quebrado em cacos, into small pieces em pedaços tão pequenos, that you couldn't take fire. Que You know, the você não- fireplace outside here, você não tem como pegar o fogo. Você sabe esse fogo que estava ali, o fogão de lenha que estava ali? where I think they were cooking the pizza. Onde a gente fez a pizza. The pot is so small Um pedaço dos cacos são tão pequenos that you couldn't reach in there and get a coal of fire out of there. que você não consegue usá-lo para chegar lá e tirar um pedaço do carvão. Nor if you want to go down to that pond, Ou se você quiser ir naquela fonte de água, the pieces of the pot are so small um pedacinho desse vaso é tão pequenininho that you couldn't pick up any water. que você não tem como pegar nenhuma água. What's fire? O que significa fogo? Oh, fire is symbol of the Holy Spirit. O fogo significa o Espírito Santo. What's water? O que significa água? Oh, it's symbol of the Holy Spirit. Também é um símbolo do Espírito Santo. When the foolish virgins are punished at the Sunday law, Quando as virgens tolas são punidas no decreto dominical, they can't get no oil. eles não têm como conseguir mais nenhum tipo de azeite. There's no way for them to get oil. Não tem como mais receber óleo, The o pot's azeite. broken. O vaso já está It's quebrado. broken into such small pieces. O vaso está quebrado em tão pequenininho. No more Holy Spirit. Não tem mais Espírito Santo para eles. You see it? Vocês conseguiram ver? Verse 15. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Now, Israel. did you follow that? Vocês conseguiram acompanhar esse Are you raciocínio? following this? Amém. Verse 15. Verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estarei a vossa força, mas não quisestes. In this history, Nessa história, when this is being understood, quando isso está sendo entendido, what do we need to do, brothers and o que sisters? nós precisamos fazer, irmãos e irmãs? Nós temos que fazer o quê? What do we need to do? We need to return. Nós temos que voltar. Where do we need to return? Para onde nós precisamos descansar? To the old Para path. as veredas antigas. And if you walk in the old Porque path, se você caminha nas veredas antigas, what do you o find? que você encontra? The Holy Spirit. O Espírito Santo, o descanso. In returning and rest. Voltando e descansando. What's the old O path? que significa as veredas antigas? It's the table São esses diagramas in the book of Habakkuk no book de Abacuque, that identifies who the rebels are in the camp. que no qual identifica quem são os rebeldes no acampamento. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you're in rebellion to God right now, se você está em rebelião com Deus agora, it's time for you to return. é tempo de você voltar. Isaiah 27, Isaías 27, verse 5 says, if you're willing to make peace with Christ, no versículo 5, se você está disposto a fazer paz com Deus, He's willing to make peace with you. Ele está disposto a fazer paz com você também. But if you're not willing, Mas se você não está disposto, you're about the point in time você está no ponto da história, when the Sunday law is going to arrive, quando o decreto dominical chegar, and you'll never again have a possibility to access the Holy Spirit. você nunca mais vai ter a possibilidade de ter acesso ao Espírito Santo. Verse 16. Verso 16. Mas dizeis, não, antes somos cavalos, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos seguidores também serão ligeiros. What are the rebels going to do? O que os rebeldes vão fazer? We will not walk therein. Nós não vamos andar nessas veredas. We're going to get on horses Nós vamos pegar uns cavalos and flee. e nós vamos começar a fugir. What's a horse? O que é um cavalo? Keep your finger there. Mantém seu dedo aí. Very next chapter, No próximo capítulo, chapter 31, capítulo 31, verse 3. versículo 3. No? Verse 3. Versículo 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. They're going to trust in their own flesh. Porque eles vão confiar nas suas próprias carnes. Horses are flesh.
Os cavalos são uma simbologia de carne. They're not going to trust in the Spirit. Eles não vão confiar no Espírito. They're going to get in their own strength, Eles vão lá pelas suas próprias forças. and they're going to flee. Eles vão começar a fugir. Next verse. Versículo 17. 1000 homens fugirão ao grito... Hã? 30. Isaías 30. Back to Isaiah 30, verse 7. Isaías 30, desculpa, versículo 17. Isaías 30. 1000 homens fugirão ao grito de um. E ao grito... Mil homens, 1,000 men will flee 1,000 will flee what? pelo grito de um. From One. 1000 fugirão pelo grito de um. There's going to be a person there that says, Vai existir uma pessoa lá que vai dizer: I don't have no oil for you, go buy your own. eu não tenho óleo para você, vai comprar o seu próprio azeite. At the rebuke of one, Com o repreendimento de um, 1,000 will flee. 1000 vão sair, vão correr, vão fugir. That's the door closing on October 22nd, 1844. Isso representa o fechamento da Porta da Graça em 22 de outubro de 1844. 1,001 ratio. 1 para 1000, a razão, a fração de 1 para 1000. This is the Millerite history. Essa é a história millerita. Okay, read on. Ok, terminamos. Pardon me? Continue on? You said what? Yeah. Ok, nós não terminamos. Continuando. Versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia. Não, read on 17, right? Yeah, read 17. Ok, desculpa, vou continuar o 17. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como maestro no cume do monte. Mastro, como mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. So he's giving us a 17, I just read 17. Yeah, he's giving us a ratio Ele está dando aqui uma fração of 1,000 to 1, de 1 para 1000, which connects with the door closing on October que está 22nd, conectando com o fechamento da Porta da Graça em 22 de outubro de 1844, which typifies the door closing at the Sunday law. que também vai tipificar o fechamento da Porta da Graça no decreto dominical. And he says these 1,000 flee at the rebuke of one, Ele fala que 1000 fugirões ao grito de um, but then he says the one is 5. mas ele fala que 1 é 5. Who's the 5? Quem são os 5? It's the 5 wise virgins São as 5 virgens sábias, that say to the foolish que virgins, estão dizendo para as virgens tolas: I can't give you any of my eu oil. não tenho como mais te dar o meu azeite, You have to go get it for você yourself. tem que pegar para você mesmo. But it's too late. Mas já está tarde It's demais. too late. Está tarde And it demais. says of the 5 virgins E fala que essas 5 virgens, that when the 5 foolish virgins leave, que quando as 5 virgens tolas fogem, the 5 wise virgins que as 5 virgens sábias are going to be lifted up as an ensign. serão levantadas como uma bandeira no outeiro. Just take the word ensign, brothers and Pega essa palavra, bandeira no outeiro, and Isaiah will teach you e a Isaías vai te ensinar that at the Sunday law, que no decreto dominical, God's faithful people o povo fiel de Deus are lifted up as an ensign. são levantados como uma bandeira do outeiro, ou como um estandarte. This is the Sunday law Christ. Isso representa a crise do decreto dominical. This is identifying Isso está identificando the separation that takes place in Adventism. a separação que ocorre no Adventismo, As they're on their pathway to heaven, quando eles estão no caminho para ir para o céu. the rebels are manifested Os rebeldes estão manifestados by these truths on these. por essas verdades que são nesses 2 diagramas. Verse 18. Verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam. Therefore will the Lord wait. Dessa forma, o Senhor esperará. Blessed are those that wait for him. Bem-aventurado todos os que nele esperam. When does the Lord tarry? Quando que o Senhor espera ou tarda? Right here, brothers and sisters. Nesse ponto aí, irmãos e irmãs, At 9/11, dia 11 de setembro, the tarrying time arrives in our history. o tempo de espera chega na nossa história. And there's a blessing pronounced upon those E existe uma bem-aventurança para aqueles que esperam. wait for what? Esperar pelo quê? The Lord to accomplish the cleansing of his people. Para que o Senhor possa produzir a purificação do seu povo.
when the cleansing of Adventism is taking place, quando a purificação do adventismo ocorra, you're never in a sadder time in Earth's history. What was that? You're never in a sadder time than in Wa- Earth's history. não tinha um tempo da história mais triste que podia existir. You're going to see your church shaken to the very foundation. Você vai ver a sua igreja sendo sacudida até os seus fundamentos. You're going to see your friends and family separate from you. Você vai ver seus amigos, seus familiares sendo separados de você. It's going to require a patience Vai requerer que você tenha paciência, that is described in the Bible as the patience of the saints. que é descrito na Bíblia como a paciência dos santos, It's characteristic of the 144,000. que é uma das características dos 144 mil. Blessed is he who waits. Bem-aventurado aquele que espera nesse ponto, Waits for the Lord to que accomplish tarda para que o Senhor possa conseguir the cleansing of the saints. a purificação do santuário, a purificação do seu povo. On 9/11, brothers and sisters, Dia 11 de setembro, irmãos e irmãs, this process began. esse processo começou. Shall we pray? Vamos orar? Heavenly Father, we see that our sacred history is illustrated throughout the Scriptures. Querido Pai que está nos céus, nós vemos que a nossa história sagrada está sendo ilustrada, ou foi ilustrada através de toda a humanidade, toda a nossa história do passado. But we also understand Mas nós também entendemos that once we begin to focus in on this history, que quando nós começarmos a estudar ou focalizar nessa mensagem, that it's a very tragic history. é uma história muito trágica, It's a time of separation, é um tempo de separação, pain, shaking. dor, sacudidura, But we understand mas nós entendemos that if we can't run with the footman, que se a gente não pode correr we'll never ride Com o homem que run with the corre. horses. nós nunca vamos ser capazes de correr com os cavalos. We understand you're putting us into a testing process Nós entendemos que o Senhor está colocando numa época de um teste, that will um allow processo de teste, that will allow us que nos permitirá to develop the spiritual strength para que desenvolvamos a força espiritual necessary to stand in the Sunday law crisis, necessária para que possamos estar de pé na crise do decreto dominical, when every earthly support is cut off. quando todos os suportes celestes vão ser retirados. So in spite of the tragedy of this period of time, Ao invés dessa tragédia, desse período da história, we thank you that you're allowing us to understand these truths, nós te agradecemos que o Senhor nos está permitindo entender essas verdades, that we might fortify our minds para que nós possamos fortalecer nossas mentes with the Bible and spirit of prophecy, com a Bíblia e o Espírito de profecia, and attain the experience in the high calling para que possamos receber essa experiência do alto chamado that is illustrated on that path que está sendo ilustrada nesse caminho, nessas veredas, with the bright light behind, com essa luz brilhante atrás de nós in Christ's glorious right arm in front. e a glória formosa, gloriosa de Deus à nossa frente, com o seu braço. We thank you for all these things. Nós te agradecemos por todas as coisas. Ask that you'd strengthen us. Te peço que o Senhor nos dê força e fortalece-nos. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém.